Esse vídeo, como sendo um resumo da oitava rodada, obviamente terá muitos spoilers. Então, caso você não queira levar tantos spoilers não só dessa rodada, mas de outras rodadas, peço para que você leia o mangá, depois volte aqui. Caso você não se importe com esses spoilers, então, sem mais delongas, bora lá. Com o final da sétima rodada do Tenkaichi, tendo Jinsuke Hayashizaki como seu vencedor, em cima do Hosoin Enshun, nós temos ali uma interação do próximo lutador, Ito Itosai. Ele estava ali nos corredores esperando os monges chegarem porque ele tinha um interesse particular no Enshun. Interesse particular esse que será revelado mais para frente durante o oitavo round. Basicamente, ele insulta os monges e o Inei, dizendo que a culpa do Inchon ter perdido essa luta, ou melhor, dele não ser um guerreiro completo, é por conta da falta de um mestre melhor, um ambiente melhor e oponentes melhores. Basicamente, tirando os monges ali pra bosta, né? E o Inei fala uma coisa interessante, que o Ito Itosai é um espadachim selvagem, que só busca apenas seus próprios desejos, inclusive destruir o seu próprio mestre. Coisa que, claro, a gente vê durante o round 5, lá naqueles flashbacks que mostra o que o Itosai fez com o Jisai. Bom, basicamente, após essa pequena conversa, essas provocações, o Itosai ele fala com o Inshun. Né? Ele diz que estava ansioso para perguntar sobre o portão. Os monges dizem, tipo, como assim você está falando que ele está morto? Mas aí ele diz negativo. E aí temos uma pequena explicação, mostrando que Inshun na verdade sobreviveu ao golpe do Jinsuke, pois ele disparou a sua lança com tanta força que mudou a trajetória de ataque, fazendo com que o dorso da lâmina cortasse Inshun, fazendo com que o dano fosse reduzido e ele, claro, permanecesse vivo. E aí então acaba essa interação entre Ito e os monges. E enquanto Itosai vai embora, ele diz: se vocês querem saber o que aconteceu com Michun, venham assistir a minha luta. Então nós vemos o oponente do Itosai, Ogasawara Nagaharu, finalizando vários figurantes, mostrando que ele estava ali em um treinamento. Detalhe, com as mãos nuas, todos eles armados, e ele matou todos eles com as mãos nuas, mostrando que ele aparentemente tem uma técnica bem forte. E Nagaharu diz que ele agradece pelo Kagekatsu-sama, que é o daimyo que ele vai representar, ter o enviado para a China, pois lá ele pôde aprimorar as suas técnicas. E ele diz que as artes marciais chinesas são muito superiores ao do Japão e ele quer iluminar o Japão com sua arte marcial. Enquanto ele conversa com Maeda Keijiro, que é o vassalo do clã, um cara se levanta e ataca Nagaharu pelas costas, mas ele rapidamente vira e manda o cara pelos ares com apenas um golpe de mãos nuas. O cara morre na hora, mostrando que Nagaharu aparentemente tem um poder bem absurdo, assim, pelo menos fisicamente falando. E aí finaliza essa parte com ele dizendo que o Tenkaichi será esmagado pela sua arte marcial. Então, temos enfim o início da oitava rodada. As bandeiras dos clãs representantes, né, no caso os clãs que estarão se enfrentando, são erguidas e vemos vários personagens ali interagindo entre si, né, mostrando especialmente os lutadores que venceram suas batalhas e seus respectivos daimyos, né, ou seja, o Choco, o Yasuke, o Hanzo, mais em especial uma coisa que o pai do Musashi fala que é para ele observar com muita atenção essa pessoa em específica que vai lutar agora, pois ele pode absorver algum tipo de aprendizado muito interessante dele, que claramente ele está se referindo ao Itosai. Então temos a entrada dele representando o clã Niwa, um espadachim inigualável. Vários guerreiros caíram com apenas um golpe desse super espadachim, o mais forte espadachim da era atual, Ito Itosai. Temos ali as reações, né, dos personagens com a entrada do Itosai, o Munenori como sempre super animado com aquela cara de psicopata dele, e o Musashi ali analisando, né,
que provavelmente é um cara que vai ser interessante ele prestar bem atenção. E aí então temos a entrada do outro lutador, representando a família Uesugi, o homem que foi para a China absorvendo conhecimentos e aprimorando suas artes marciais. Aquele que dominou a arte marcial do continente agora quer trazê-la para o Tenkaichi Vela, Ogasawara Nagaharu, ou o Mil Artes Marciais. E ali, claro, né, as reações dos personagens, o Data dizendo que quer ver algo super chamativo, e o Jinsuke meio que cortando, dizendo que espetáculo e força nem sempre andam juntos, e a Fuma interessada nele, né, porque lá no capítulo 39 ele deu uma cantada nela, então ela tá interessada para saber que o Ogasawara tem a mostrar. E aí o Itosai ele diz pro Nagahara, né, que você está distraído, e ele diz, tava prestando tanta atenção nela que esqueci da sua existência. E aí o Itosai provoca ele dizendo que lá vai você se achando maioral de novo, quando no fundo você está tremendo de medo. O Nagaharu ele zomba um pouco de volta do Itosai e resolve começar logo o confronto jogando para cima as suas companheiras, que são 24 armas chinesas, que eram as armas que estavam enroladas naquele pano que ele estava trazendo. E são todas as armas que ele treinou e dominou. E aí ele diz pro Itosai: escolha uma dessas armas. Eu irei te matar com uma delas. Então o Itosai diz: interessante. Eu quero ver todas elas. Então, que tal fazermos assim? Você pode escolher a arma que quiser, mas eu também usarei elas. E ele então pega duas espadas chinesas, mostrando que ele está bem interessado em saber o que o Nagaharu tem a mostrar. Nagaharu então pega duas armas chamadas Fen Rolun, são duas rodas com alguns espinhos, que são as favoritas dele, as rodas de vento e fogo. Então, Monenori diz que aquela postura do Nagaharu é uma postura completamente diferente. É algo que ele sente que não dá para avançar com cautela. Talvez o Itosai pense a mesma coisa, e então ele diz que o Itosai pode ter a vantagem de alcance por conta das espadas, mas ele acha que isso não vai definir necessariamente o resultado, então o Itosai parte para cima do Nagaharu como se fosse uma bala, atacando de baixo, e quando ele vai realizar o golpe, o Nagaharu defende. Ele dá um parry no Itosai, e aí o Itosai diz: incrível, são movimentos de uma qualidade incomum. E o Nagaharu diz: eu não te mostrei nada ainda, por que você está tão animado? O Itosai diz: então me mostre. E aí eles começam um confronto de várias pancadas e defesas. O Itosai batendo, o Nagaharu defendendo, em uma página dupla incrível. Então vemos o Choco e o Yasuki conversando sobre o que está acontecendo, e o Yasuki diz que eles só estão aquecendo. E aí o Nagaharu trava a espada do Itosai com um movimento, e com um ataque ele joga a outra espada para trás. E aí ele diz que são o ápice de ataque e defesa juntos. A verdadeira essência das rodas de vento e fogo, e ele começa a girar, dançar, não sei, em volta do Itosai, dando vários e vários golpes que ele fica defendendo. Vários golpes que o Jinsuke diz que aparenta não ter nenhuma brecha. Logo o Jinsuke, que é um cara que tem uma reação absurda dizendo isso, então é um feito bem interessante pro Nagaharu. E ele continua desferindo os ataques que quebra a espada do Itosai. E o Jinsuke diz que essas rodas fazem movimentos como se fossem queimar e consumir tudo. E aí vemos o Nagaharu fazendo uma técnica, Dança das Chamas, onde ele parece um monstro de fogo e vento. E aí ele diz: abra bem os olhos, Japão, essa é minha arte marcial. Sem punhos explosivos, ele desfere um golpe poderosíssimo e joga o Itosai pra puta que pariu, né, que mesmo defendendo com a espada, ele voa 9 metros. Temos ali as reações dos personagens, né, o Mori dizendo que ele voou um pouco mais de 9 metros, e aí a Fuma diz: então essa é a arte marcial do continente. Então vemos o Nagaharu dizendo que eu estou longe de te mostrar o abismo da minha arte marcial. E aí ele diz pro Itosai: levanta logo, que é daqui pra frente que as coisas vão ficar realmente emocionantes. O Itosai então, né, com um sorriso levanta, dizendo que
Eu pensei que tinha enganado você, né? Aí o Nagaharu joga suas rodas de vento e fogo no chão, tira uma parte da roupa e diz: Bom, eu sabia que em alguém como você, métodos educados não seriam suficiente, então eu terei que pegar pesado. Ele pega uma arma que parece uma lança com 3 pontas e novamente ele utiliza aquela respiração, né? O abdômen dele se contrai e o peito dele incha, parece de uma forma bem estranha. Ele fica com o abdômen muito comprimido e o tórax super inchado. Aí o Itosai levanta, pega a outra espada que havia sido jogada longe e diz: parece que você vai me mostrar algo interessante. E aí o Itosai se arma, né, com a espada em uma pose de ataque que o Yasuki disse que emanava uma aura perigosa. E aí o Itosai diz: Eu espero que você corresponda às minhas expectativas, garotinho. E aí o Munenori diz que agora algo grande está para acontecer. Itosai então faz um ataque super veloz, fazendo uma careta de psicopata absurda, e o Nagaharu casualmente defende. Ele defende a espada com a ponta daquela arma e joga o Itosai para longe, que cai no chão. E então o Nagaharu vai para cima com tudo, gritando quebre e bate com tudo no chão. O Itosai desvia, mas um corte aberto na parte esquerda do seu peito. Ele esquiva do ataque e diz: esse poder de destruição, mostrando que ele está bem interessado no Nagaharu. Então ele diz que o que você fez, eu sinto que atrás dessa nuvem de poeira está algo que eu estava esperando. Realmente o Nagaharu sai da fumaça dizendo que todas as técnicas e armas, ao controlar livremente o fluxo de sangue e ki dele, ele é capaz de moldar o seu corpo para utilizar qualquer arma que ele quiser. Isso é a refinação corporal. Aí o Nagaharu aparece gigantesco, com um tronco e os músculos super inchados, parecendo até um personagem de Baki, dizendo que claramente ele está num nível que transcende a compreensão humana. E aí nós vemos a reação dos personagens àquilo, né? Com o Jinsuke dizendo que porra é essa, e o Data dizendo que o Nagaharu ficou absurdamente chamativo. E aí nós vemos ele dizendo: Itosai Dono, que tal mergulharmos ainda mais nas minhas artes marciais? E aí, né, a reação que não podia faltar, o Munenori dizendo que isso está ficando muito interessante. Está na hora do Tenkaichi alcançar um novo nível, deixando claro que algo muito grande está por vir. E nós temos o flashback dele. Basicamente, o Nagaharu ele era um guerreiro, né, que utilizava todo tipo de arma em confronto, ou seja, um exímio lutador, e que quando a paz chegou, quando as batalhas cessaram, ele ficou sem propósito na vida. Ele ficou disperso, né? Tem muito disso, muitos personagens em Tenkaichi tem isso. Honda, por exemplo, é outro personagem. E com a chegada da paz, o calor da batalha, a animação da batalha, ele não tinha mais. E então o Nagaharu, ele, por ter sido um grande guerreiro, ele terá uma recompensa. O que ele pedir para um daimyo, ele o concederá. Então Nagaharu diz: Eu quero conhecer o guerreiro mais forte do continente. Que é nessa que ele fez sua viagem para a China, onde aprendeu suas técnicas. E ele encontra um velho numa caverna decrépito, magrelo, todo ferrado. E ele pensa: esse cara é o mais forte? Aí ele se aproxima, né? E diz que, bom, então você é o mais forte do continente. Basicamente o velho diz que eu sou mais forte. Eu não sei se sou mais forte, mas também não conheço alguém que compreenda as artes marciais melhor do que eu. Então Nagaharu pede, por favor, me ensine sua arte. Qual é a sua arma? Respiração. Respiração? Sim, a circulação intencional do sangue e do ki através da respiração. Com isso, tudo no céu e na terra se tornam as minhas armas. E aí o Nagaharu, ele olha pro velho ali analisando, o velho diz que se o Nagaharu quer dominar essa técnica, ele tem que estar disposto a apostar a sua própria vida, deixando claro que de fato é uma técnica que tem muito custo do usuário. Então o Nagaharu dispara para cima dele com sua katana, e o velho rapidamente desfere um golpe no Nagaharu que o manda pra puta que pariu, né, que é em essência um golpe bem parecido com o que ele executou naquele figurante, quando ele apareceu pela primeira vez, e o velho aparece igual o Nagaharu.
né, com a parte inferior do corpo pequena, a parte superior gigantesca, e ele diz: refinação corporal, o abismo das artes marciais. É uma técnica de respiração transmitida a gerações pela minha família. Basicamente, expondo que a técnica que o Nagahara utiliza é que ele pode moldar o seu corpo a bel prazer para utilizar qualquer arma que ele quiser. Então o Nagahara avança para cima do Itosai, que desvia, e depois ele arremessa a arma na direção do Itosai, que defende com a espada, né? A arma voa longe e o Itosai meio que perde o equilíbrio. O Nagahara corre, pega 2 machados e explosão muscular extrema. E aí desfere um golpe poderosíssimo que quebra a espada do Itosai, né? Fazendo outro corte, que dessa vez pega na costela dele. E então temos outras reações de personagens, com a Fuma dizendo que seu nome é Ogasawara Nagahara, né? Você parece ser um homem muito gostoso. E aí mostra o Nagahara naquela forma musculosa com os machados, dando a entender que a Fuma Kotaro então realmente se interessou por ele, ou está começando a se interessar por ele. Então temos uma pequena exposição. Nagahara diz que a pessoa que me concedeu essa arte marcial é um descendente do Zhang Liang, o estrategista militar do Império Han. Porém, após confiar sua arte marcial a mim, ele deixou esse mundo. Então eu decidi tornar essa arte conhecida aqui no Japão. Então vemos ali, né, o Itosai dizendo: eu tô sangrando muito. E o Oda Nobukatsu dizendo: ele tá sorrindo, como que ele consegue sorrir depois de levar uma surra dessa? O Nagahara então diz: Itosai dono, qual é a graça? Não é nada, é que eu fiquei feliz, afinal você correspondeu às minhas expectativas. Ele se aproxima tocando no braço do Nagahara dizendo: obrigado, sou muito grato a você. Você também é alguém capaz de abrir o portão que separa humanos e deuses. Eles continuam conversando, né? O Itosai ele diz que o Kamizumi, que foi o primeiro homem a conseguir de fato alcançar os portões, ele teve que chegar ao ápice, ao máximo. E o Itosai diz que pelo que ele observou nas batalhas, todos os lutadores, ou quase todos eles, já haviam aberto o primeiro portão sem nem sequer notarem. Aí temos todos os outros lutadores, menos o William Adams, né, que é um bucha, mas todos os outros estão aqui. Aí o Nagahara, confiante pra caralho, fala que talvez eu já tenha alcançado de fato esse nível, mas o que exatamente é esse portão? Aí o Itosai diz, né, o Kamizumi foi o único que chegou ao mais profundo. É mesmo? É por isso que eu também quero abrir o portão mais profundo dos deuses. O Itosai fala isso levantando sua mão e cerrando o punho com uma cara bem séria. Então ele diz de fato qual que é as motivações dele. Tudo que a gente viu até agora é simplesmente que o Itosai é um cara que ele busca o máximo prazer. Ele quer extrair até a última gota de prazer. Então, se o Kamizumi teve que morrer para chegar a esse ponto de abrir os portões, então o Itosai deduz que deve ser um prazer tão imenso que nem mesmo a morte é um fator determinante. Então, por conta disso, eu quero alcançar esse nível, o nível máximo do portão celestial. E ele fala isso bem sério, farmando aura, pegando ali mais uma arma, né? E ele fala, olhando pro Nagahara com os dentes afiados, um olhar bem sério, digamos: você mais do que ninguém entende isso, não é mesmo? Esse impulso tão profundo que nem mesmo eu consigo ver onde termina. É o Nagahara com uma cara bem suspeita, encarando o Itosai de volta. Itosai então grita: vamos nos matar. Ele desfere um poderoso golpe que Nagahara diz que o peso está diferente de antes. O que dá para entender que o Itosai agora não tá mais de brincadeira. Então ele desfere um golpe no peito de Nagahara, e Maeda Keijiro diz: quê? E aí um figurante diz: ele mudou o jeito de se mover do nada? Não pode ser! Itosai também tem uma habilidade igual ao do Ogasawara. O Itosai tem uma vantagem acima do Nagahara. Ele faz mais um corte que pega no abdômen dele. E aí o Nagahara diz: já era de se esperar, você realmente faz jus ao título de mais forte dessa era. Então, como prometido, eu vou guiá-lo até o abismo da minha arte marcial. Sim, isso vai ser divertido. E aí mostra o Itosai com um sorriso bem vilanesco e aquele olhinho, né, com as 4 pontas, deixando claro que ele tem o despertar celestial,
refinação corporal, braços do dragão errante. Então, os braços do Nagaharu ficam mais longos e finos, permitindo mais flexibilidade e um movimento bem anormal. E aí ele defende um golpe do Itosai e diz: você vai ser lançado com tudo pelos ares, e desfere um poderoso golpe que... Tum! Mas não joga o Itosai longe, né, que era o que ele esperava. Apenas amassa o óculos dele e faz um corte na sua testa. O Itosai então diz: essa passou perto. O quê? Não pode ser. O Itosai tinha perdido completamente a postura. Mesmo que tenha desviado por um fio, ele deveria ter sido lançado pelos ares agora mesmo. Então por que ele está com esse sorriso no rosto? O Itosai então desfere um socaço na barriga do Nagaharu, que manda ele pra puta que pariu. Uma cara de satanás absurda. Mano, olha a cara do Munenori, meu Deus do céu. E aí o Itosai ele diz: quando eu vejo uma técnica, eu entendo como ela funciona na hora. Eu só luto seguindo meu instinto. Desde que nasci, eu nunca perdi para ninguém. Então, encontrar alguém que acha que pode me matar é algo raríssimo e me deixa muito feliz. Então, Ogasawara-kun, é melhor você se levantar, porque se você não me pressionar até o limite, nunca verá o abismo das artes marciais. Nagaharu então, com um sorriso no rosto, diz: você disse que nunca perdeu para ninguém e jamais terá essa lembrança em toda a sua vida? Pois então, a sua vida será tomada por mim, sem você nem ter tempo de perceber. Refinação corporal, pernas velozes demoníacas. Então você também consegue usar as pernas? E ele desfere um golpe muito veloz no Itosai. Que rápido. Ainda não, Itosai. Aí ele desfere outro golpe que corta não somente o cabo da arma, mas o peito do Itosai também. Que contragolpe foi esse? Ele conseguiu atingir o Itosai naquela posição. Isso não é apenas uma sequência de golpes que fluem como uma dança. E também não se trata de simples força bruta. Com a parte inferior do corpo ele gera uma força esmagadora anormalmente elevada e a converte usando um tronco em uma sucessão de ataques de altíssima velocidade e com muita força. Que diversidade de técnicas é essa? Ogasawara Nagaharu é um monstro de 1000 transformações. Itosai, conheça a profundidade da minha arte marcial. Então ele desfere ali um golpe com aquela lâmina que ele pegou, mas o Itosai, enfim, tira da sua bainha seu Wakizashi. Acabei usando um dos meus truquezinhos. Como ele conseguiu desviar meu ataque com uma Wakizashi. E ele desfere vários cortes no Nagaharu. Cortes superficiais, mas ainda assim são vários cortes. Ele se esquivou muito rápido e contratou de imediato. Que velocidade de reação e agilidade absurdas. E aí o Itosai diz: meu instinto está me dizendo. Pois bem, tá na hora de ir com tudo, para não deixar esse homem ganhar ainda mais ímpeto. E aí ele avança para cima do Nagaharu com a cara de capeta absurda, e o Nagaharu começa a ser bogado pelo Itosai, recebendo vários cortes. Que velocidade desse homem é absurda, força, habilidade, suavidade, tudo isso está em outro nível. Esse homem é muito forte. Aí foca na cara do Itosai com a cara de capeta, com o olho preto, dente afiado, e ele desfere outro corte na perna do Nagaharu. Ele avança como um raio, então esse é o poder do demônio da espada. Não me subestime. E aí a gente vê o Nagaharu em pensamento dizendo que ele viveu unicamente em busca da força bruta, aprimorando sua técnica, treinando o seu corpo. Não tem como perder. Não tem como perder. Ele diz: não tem como eu perder, não contra aqueles que viveram nessa nação insular, se empanturrando de uma paz confortável. Então, se você quer tanto ver, eu vou te mostrar o abismo da minha arte marcial, refinação corporal, corpo destruidor de limites. Então o Nagaharu utiliza a sua técnica, né? A última técnica da sua refinação corporal, o corpo destruidor de limites. Basicamente ele fica com as pupilas igual de réptil, né? E engraçado que a íris dele fica com várias pontas, como se fosse um início de um despertar celestial. Que? Para onde foram todos aqueles músculos? E escute meu corpo, libere tudo. Crack, 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 crack. Aí vemos todos os ossos dele, né? A coluna toda estralando, o braço estralando, como se deixando claro que ele chegou no limite dele. Basicamente o corpo dele incha tudo e depois se comprime em um corpo um pouco mais magro que o normal, com várias veias grossas saltando, deixando claro que muito provavelmente tá tudo reunido em um só: força, velocidade,
alcance. E aí o Itosai vai com tudo pra cima dele, ele desfere um golpe absurdo e joga o Itosai no chão. O quê? A arma dele esticou? Não é isso. O que se esticou foi o próprio Ogasawara. Esse é o abismo da minha arte marcial. Eu vou vencer. Essa paixão ardente que eu sinto pela luta não vai se extinguir, até eu sugar a última gota de todas as artes marciais sob o céu. Itosai, até mesmo o dom da sua arte marcial é meu para devorar. Então ele salta, preparando um ataque. O corpo dele está se curvando com um arco, ele está manipulando o próprio esqueleto para extrair um poder destrutivo ainda maior que os músculos. Esse ataque é forte o bastante para destruir qualquer bloqueio. O Nagaharu sorrindo, saindo fumaça, mas não é um bloqueio normal. É sério, você só me lança técnicas absurdas atrás de técnicas absurdas. Eu Nagaharu diz, não pode ser. Uma arma em movimento naquela velocidade, ainda por cima ele aparou só com a ponta da lâmina, não dá para acreditar. O Nagaharu se lança para trás, mesmo após a morte de Kamizumi, ainda existem monstros desse nível no Japão, focando no olho do Itosai, mas ainda não acabou. Eu vou descer ainda mais fundo aqui agora. Ele agarra uma arma, mas o Itosai avança, desembainhando sua katana, cortando fora a mão do Nagaharu antes que ele pudesse pegar a sua arma. E aí o Itosai diz: você vai morrer aqui, mas não se preocupe. A sua arte marcial se tornará alimento para o meu crescimento. E não deixa claro, mas eu acho que partiu ao meio. E aí ele disse: só pode ser brincadeira. A vida inteira que eu entreguei a minha arte marcial não vale nada perto desse monstro, ficando na cara do Itosai. E aí mostra o Nagaharu no chão, morto, né? Provavelmente partido ao meio. E o Itosai dizendo: acabou. Foi divertido, Ogasawara. A sua busca pelas artes marciais vai servir de alimento para o meu crescimento. Todos os personagens reagindo, Munenori então diz: esse é o homem chamado de Itosai. É assim que faz o monstro que pretende abrir os portões? A arte marcial do continente foi derrotada. Aí mostra o Oda Nobunaga rindo que nem um maluco, como sempre. E assim, a última luta da primeira rodada do Tenkaichi chegou ao fim. E o vencedor é o homem patrocinado pelo clã Niwa, Ito Itosai. Engolindo tudo em seu caminho, ele consagra a vitória. Enfim, esse é o final do 8º round do Tenkaichi. Diz aí o que você achou do round em si, ou desse vídeo também, se você gostou, se você não gostou, se quer mais vídeos de Tenkaichi, ou de outros mangás da Zenon, tipo Shumatsu, que eu também tenho interesse em trazer aqui, deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou, e eu fui.